caros, saúdo aí os participantes do 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista, né? Evento organizado aí pela ANAP, Associação dos Amigos da Natureza da Alta Paulista, e também pela Faculdade de Ciências de Engenharia da Universidade Estadual Paulista, campus de Tupã, né? Agradeço aqui imensamente o convite da professora doutora Sandra Benini, coordenadora do evento e grande batalhadora aí para a construção da continuidade desse evento e também dessa associação, né? Primeiro, quero me apresentar aqui, né? Sou professor, arquiteto urbanista, professor da Unesp, do campus de Presidente Prudente, do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, onde leciono, pesquiso, junto com o curso de Arquitetura e Urbanismo. Também estou credenciado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes, Arquitetura e Comunicações da Unesp de Bauru, né? Também orientando pesquisas e dissertações aí de mestrado. Trago para este fórum um olhar outro aí para nossas cidades aí, essas cidades contemporâneas aí com uma complexidade muito grande. Atribuí aí um título, né, da cidade funcionalista para a cidade dos afetos, né? Esta fala aqui traz muito a experiência aí do meu grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa aqui que surgiu aqui na FCT Unesp, Presidente Prudente, concurso de graduação em arquitetura, mas agora se estende também a pós-graduação aí do campus de Bauru, né? São cerca aí de 10 anos aí trabalhando essa questão que a gente traz aqui para o debate, tá? Aí elas se originam aí dos projetos de extensão, de pesquisa, de iniciações científicas, de trabalhos finais de graduação, que se materializam, que tem um feedback também nas aulas, né? E também aí nas orientações e pesquisas aí do mestrado aí em arquitetura e urbanismo, tá? Então, a gente tem essa preocupação aí com uma experimentação aí, né, com outras perspectivas metodológicas aí, né? Então, a ideia é adentrar a cidade, porque hoje temos visto muito que as pessoas estão olhando a cidade do avião e fazendo suas análises a partir dessa perspectiva, né? Estão esquecendo de vivenciar a cidade, tá? Então, a proposta aí é aí de uma apreensão e cognição, uma aproximação aí com o real, né? Então, se a gente tem territórios funcionais e produtivos que são visibilizados aí com muita clareza, a gente tem o existencial e improdutivo, em que nós somos condicionados a não enxergar isso, né? Então a gente quer aí uma soma, né? E além do reconhecimento desses gerenciamentos e territórios funcionais e produtivos, adicionar aí, né, o existencial e o improdutivo, né? Mas esse improdutivo, esses existenciais aí estão muito ligados aí, né, a existência humana, né? É o que nos motiva aí a continuar vivenciando a cidade, né? Então é uma ideia aí, né, de construção de cidades mais humanas, né? E no sentido aí de buscar outras soluções aí, né? Mas é muito a partir da experimentação,
né? Então, creio que a gente tenha que ter um olhar crítico aí, né? E aprender aí com as lições aí que já aconteceram, né? Aí os erros e acertos aí, né? Conduzirem aí o processo de repensar essa cidade, né? E a gente tem diversas experiências, constata aí cidades aí das mais diversas que compõem aí o dia a dia das cidades, né? Acho que ainda permeia muito, há o pensamento modernista ainda está muito presente aí nas nossas discussões, né? A cidade modernista, a planejada, a racional, potencial para ser o símbolo de uma nova era, né? É muito essa ideia aí de promessas de um plano, né? Mas a coisa desandou, né? A gente tem um ícone aí muito forte dessa destruição da materialidade desse pensamento aí, desse conjunto habitacional em St. Louis, nos Estados Unidos, aí projeto do arquiteto nipo-americano Minoru Yamasaki, né? Que simboliza aí o fim desse pensamento, né? Esse autor arquiteto é o mesmo das Torres Gêmeas aí que também ruíram aí num processo outro, né? Temos também aí uma cidade espetacular, genérica, né? A espetacular muito relacionado a cenários de uma ambiência idealizada, distante dos corpos que habitam o espaço, né? Por outro lado, também a gente tem essa cidade genérica que busca atender às necessidades imediatas aí e principalmente funcionalistas, né? Produtivas principalmente, né? Esquecendo aí dos valores existenciais das pessoas, né? Por outro lado, a gente tem também uma cidade aí pastiche, né? Com cópias de modelos já de outros lugares implantados em territórios de outras culturas, né? Promovendo uma desconexão total aí dos corpos com seus lugares e com suas culturas aí singulares, né? Então temos aí vários exemplos aí, né, de contextos idealizados, totalmente controlados, né? E que estão muito longe aí da realidade dos nossos dias a dias. São verdadeiras bolhas, né? Perfeitas, né? Mas parece-me que o que caracteriza o ser humano é a imperfeição, né? Por outro lado, temos aí essa cidade genérica, né? De uma de uma cidade que atende os interesses aí do mercado financeiro, interesses imediatos aí, né, produtivos que levam a uma cidade genérica, né, para corpos padronizados, né, que ficam distante de uma relação do entre aí, de uma relação de afeto aí das pessoas com seus lugares aí característicos, né? Bom, e temos também aí a cidade informal, né, muito resultado aí das desigualdades sociais que vivemos, né, em que o caos se estabelece e o corpo é obrigado a adaptar, né, ao que é possível viver aí nas cidades, né? Então, o nosso olhar aí, nossa abordagem, né, procura aí uma cidade, de abordar essa cidade que é múltipla, que é heterogênea e que é diversa, né? Seus espaços são múltiplos, heterogêneos, e os corpos são heterogêneos e diversos, né? Precisamos ter um outro olhar aí, adicionar a esse olhar arbóreo, né? Esse olhar aí que seleciona, que organiza, que hierarquiza, essa abordagem do rizoma, né? Dos múltiplos agenciamentos, né? De olhar aí os mais diversos agenciamentos, diversos territórios, né? Mesmo os conflitantes, os simultâneos, né?
essa abordagem do rizoma, né? Então, são experimentações espaciais, né, que consideram a multiplicidade, a heterogeneidade e a diversidade. E nesse rizoma não tem hierarquia, se consideram aí os mais diversos territórios, simultâneos, conflitantes e coexistentes. Muito nessa ótica de um conceito de Deleuze de corpo sem órgãos, né? Em que todos os órgãos estão relacionados às funções, né? Mas estamos preocupados com os afetos, né? Com ser tocado aí pelas ambiências, né? Numa ideia de se entregar aí, né? As relações aí que se estabelecem entre corpo e espaço, né? Nessa fruição aí do entre, dos afetos, desses afetos subjetivos que nos fazem pertencer a esses espaços, uma transformação em lugar. Né? Então é muito isso, né? Essa determinada realidade certeira, exata, na medida que adentramos, a gente vai percebendo, né, uma série de outros, né, começam a visibilizar territórios invisíveis, né? Esses invisíveis ao olhar da produtividade da cidade, né? Então, é muito essa ideia da multiplicidade, simultaneidade e coexistência, tá? Essa é a abordagem nossa. E para subsidiar o desenvolvimento dessas pesquisas, dessas experimentações, dessas práticas, né? O grupo procurou aí, né, autores, pensadores aí do final do século passado, como Foucault, Deleuze, Guattari, né, assim como Debord, Carreri, Jacques e Castrup. Então, é muito um olhar da arquitetura que é atravessado interdisciplinarmente aí por diversos outros campos disciplinares, né? Como a filosofia, a psicologia, a engenharia, a sociologia, a geografia, entre outros. Né? Então, né, a partir aí, né, dessas ambiências dadas, desses agenciamentos estabelecidos, dessas espacializações que se tornam territórios, né, a nossa, né, proposta é desterritorializar, né? Então, a gente tem aqui cartografias que são expressões aqui dos alunos, expressões visuais nesse caso, né? Mostrando um pouco isso, né? Nos é dada uma realidade, aqui a gente tem um mapa, foto, né? Fotomapa de uma determinada área, né? A um olhar sobre o mapa, tudo parece organizado, mas ao entrar nesses espaços, a multiplicidade, a heterogeneidade e a diversidade começam a comparecer e as forças estão em movimento. Como as ambiências estão em movimento, também estão em constante transformação. Então, precisamos pensar aí essa outra cidade se queremos intervir nessa cidade. Então, a realidade é muito distante de uma coisa já estabelecida, de um mapa determinado, de um plano determinado. Né? Então, a ideia é muito usar esse conceito do Deleuze e Guattari, do processo aí de territorialização, desterritorialização para reterritorialização. Né? Nesse processo aí de desterritorialização, a proposta é de uma abordagem outra, né? Não pensar, não reconhecer, não aprender apenas
os territórios funcionais, produtivos, né? Mas essa abordagem do rizoma, né? Essa multiplicidade dos espaços, essa multiplicidade dos corpos estão atravessados aí pelos afetos. Esses afetos nós propomos mapear para reconhecer e ativá-los, né, para pensar aí num plano de composição que junte, né, todos esses territórios aí para uma cidade mais humana. Então, nesse processo, a prática da deriva é fundamental, né? Essa imersão do corpo no espaço, de outra forma. Não como um turista, né, mas como uma atenção flutuante, atento, mas ao mesmo tempo livre das coisas que já nos são dadas, condicionadas e formatadas. Né? Começar a olhar de uma forma mais aberta, abrir-se aí, né, as linhas de fuga, as linhas de resistências, que muitas vezes não são tão visíveis, né? Tornar visível as invisibilidades também, né? Bom, então, parte-se aí de um mundo de muitas certezas para esse outro olhar aí que vai adentrando aí uma complexidade, uma pluralidade, né, em que as certezas já são incertezas, né? É um processo que encaminha muito ao caos, né? E é o caos que precisamos fazer a gestão, né? É do caos que precisamos ativar determinados territórios aí para uma cidade, para as pessoas, né? Então, desse caos, né, essa deriva, a cartografia, essa prática vai reconhecendo, identificando a cidade das pessoas, né, as cidades com os mais diversos territórios, né, sem desconsiderar, né, nenhum deles, né. Essa cidade vai se visibilizando, vai sendo descoberta, né? Principalmente, né, os territórios existenciais, né? O foco é muito nas linhas soltas, nos aberrantes, nas resistências, né, em que comparecem aí esses agenciamentos e territórios aí que vão dar uma qualidade de vivência aí do espaço, né? E também nesse processo temos atenção especial às pistas, aos rastros e às pegadas que estão nas ambiências, né? Muito das resistências aí que compõem aí a cidade estão no espaço que precisam ser visibilizados aí, considerados para pensar a cidade, né? É muito de uma ideia contra a ideia de limpeza e higienização, né? Para levar a uma padronização, a uma uniformização, desconsiderando toda essa ideia do rizoma da multiplicidade, da heterogeneidade, da diversidade, dos corpos singulares, né? Então, é um olhar outro, né? Então, a gente está muito próximo aí da ideia do dissenso, da linha de fuga, do desvio e do transbordamento, da incerteza, do indeterminado e em transformação, mas considerando aí, nesse processo, o devir e a alteridade, né? Assim, né, essa
essa cartografia, essa apreensão, essa cognição do espaço, né, traz aí a riqueza da diversidade, né, inclusive da questão temporal, né, dos tempos anteriores que ainda resistem e estão compondo aí essa diversidade temporal materializada no espaço, né? E nos interessa muito essas memórias que estão materializadas, mas a partir de uma vivência atual, e não um olhar romântico dos tempos anteriores que não existem mais. Mesmo os corpos que pertenceram a esse tempo, que ainda habitam esses espaços, já não pensam da mesma forma, não tem um processo de significação igual, já é outro, o mundo está em transformação. Então, eu acho que precisamos enxergar aí essa questão da preservação do tempo, da materialidade dos tempos outros aí de uma forma mais atual, né, a partir da espacialização dessas memórias anteriores que manifestam nos lugares, né, e numa composição aí dos tempos, dos espaços em que os afetos atravessam, são importantes aí para levar aí, né, a um processo de valorização e pertencimento das pessoas com seus lugares, né? E nisso a importância dos singulares, né, dos espaços singulares que caracterizam todas as cidades, né? A uniformização e padronização empobrece, né? Eu acho que a riqueza está nessa diversidade, nessa complexidade. Então, pensamos também na composição dos tempos, né? Então, são montagens do tempos que vão comparecer aí na construção de pensar a cidade, de vivenciar a cidade, de intervir na cidade, né? Então, precisamos refletir muito aí nessa questão da preservação temporal, né? Bom, então, a proposta nossa da deriva e da cartografia procura reconhecer aí, né, tanto o objeto, como as sensações, como as ações no espaço, as ações sociais, as práticas das pessoas com seus espaços, né? Então, a ideia é do plano de composição, da soma das forças, das sensações e das ações humanas, né? É nesse processo aí que se reconhece a cidade a ser que se intervém, né? E aqui também, entre parênteses, aí, né, dessas questões das sensações, né? O corpo praticamente hoje, né, se relaciona mais com as questões da visão, esquecendo das demais sensações, relações sensitivas com o espaço, né? Como o tato, o cheiro, a audição, né? Que precisam ser estimuladas aí nesse processo, né? Creio que processos educativos aí, né, são necessários aí para a ativação dessas sensações das pessoas com os espaços, né? São fundamentais aí nesse processo, né? Acho que é uma somatória disso, né? É uma composição. Então temos aí os planos das formas, dos objetos, das sensações, das ações humanas aí para pensar aí a cidade, né? São diversas formas aí, expressões possíveis, né, de se trabalhar aí a cartografia, que são projetos, né? Ela contém a intervenção na cidade,
né, valorizando aí os territórios afetivos aí na cidade, que é a ideia da reterritorialização, né, em que você reconhece esse território e você ressignifica, né, adequando aí aos novos tempos e em processo constante de modificação e transformação, porque o mundo está nesse processo, né? Nunca se para aí, né? Então é muito esse pensamento que está voltado aí nas questões do agenciamento dos territórios, né? É o foco que se trabalha aqui na pesquisa e é muito essa ideia de soma, né? De composição dos planos, de pensar os mais diversos territórios, sejam funcionais, produtivos, sejam os ditos improdutivos e não funcionais, né? Desses corpos atravessados pelos afetos, né? Compondo aí, né? Essa cidade real, essa cidade que se procura aproximar com as pessoas, né? Então, as nossas pesquisas aqui, os nossos ideais estão relacionados aí com o rizoma, né? Que são platôs e conexões que se abrem aí a apropriações, indeterminação e construção de ambiências pelas pessoas. Acho que é fundamental isso, né? Uma produção da cidade compartilhada, em que o arquiteto é apenas um elemento que pode instigar aí as transformações aí, as intervenções aí que ativem, né, os desejos aí que estejam muito relacionados com a produção de vida. Nós estamos precisando muito dessas relações, né, que essas relações sejam ativadas aí, né, que isso vai levar aí as relações de pertencimento da cidade, né? Então, potencializar aí a cidade subjetiva, a cidade dos afetos, né? Do entre, de ser tocado aí pelos outros corpos, né? Tanto com o corpo outro, humano, como também do corpo objeto, né? Dessas ambiências aí, né? Mas de um olhar, né? Nesse processo aí da territorialização, desterritorialização e reterritorialização, né? Num olhar da singularização, da ressingularização, está errado aqui, escrito aqui, né? Ressingularização dos territórios, tá? Então, são territórios que saem, mas que voltam diferentes, porque o mundo está em movimento, né? Está em transformação. Pensando muito aí num plano de composição aí das atividades úteis com as inúteis, né? Relacionados aí com a nossa própria existência. Então, nesse processo aqui desenvolvido, são as pessoas que habitam a cidade, como também as cidades que habitam as pessoas, né? Atravessados aí pelos afetos, né? Então, essa busca por novas espacialidades, né, se fundamentam muito nessa produção dos afetos, aí, nesse reconhecimento, nessa identificação, nessa apreensão, e num processo aí de sua ativação aí, né, amparando aí os diferentes tempos e práticas popularistas. Para nós, isso é o espaço da criação. E também o que não se consegue aí sem esforço e mediação, né? Como fala, são propostas aí em que estamos aí imersos aí e desenvolvendo aí ações nesse sentido, né? Estamos abertos, a questão não se fecha, né? Ela cada vez mais se abre aí, né? As novas coisas,
aos novos reconhecimentos, né? Então, ela fica aberta aí para contribuição aí dos mais diversos campos aí do conhecimento, né? Então, é um processo, né? Como fala, uma metodologia processual e experimental, né? Que se abre aí para contribuições aí outras aí para se juntar aí num plano de composição para tentarmos aí construir uma cidade melhor para todos, né? É uma busca aí que meu grupo de pesquisa se coloca e se abre aí a todos, tá? Então, creio que falei brevemente aí sobre as questões que atravessam aí nosso trabalho, né? E como não há espaço para debates nesse modo remoto, né, de apresentação, coloco à disposição aqui, me coloco à disposição aí para interlocuções aí futuras aí, né, através aí do e-mail, né, como colocado aqui na tela, né. Fiquem à vontade aí para escreverem, começarem, ativarem outras conexões aí, né, possíveis aí para essa construção coletiva aí da cidade, né? Novamente agradeço aqui a professora doutora Sandra Benini, né, por essa oportunidade de poder trazer um pouco aí da nossa experiência e procurar outros caminhos aí com outros colegas pesquisadores aí, né, ampliando aí a tessitura de relações aí, né, das pesquisas, tá? Muito obrigado e fico aí à disposição de todos, tá? Até mais.